A desapropriação de terras produtivas não deve prosperar de forma alguma. É possível desapropriação para interesses sociais. É uma luta legítima. Vem trazer uma segurança jurídica para o campo. Quer, na verdade, criar mais empecilho. Respeito à propriedade privada. A que ponto chegamos? 1.300.000 multas de evasão de pedágio. Quantas pessoas sabem o que é free flow? Parecido com sem parar, só que não tem gôndola. Vai facilitar a vida de quem usa os pedágios do Brasil. Não tem transparência. A lei não pode amparar os que dormem. Isso ainda fica muitíssimo nebuloso. A Câmara começou a semana aprovando renegociação de dívidas de produtores rurais atingidos por enchentes no Rio Grande do Sul e acordo internacional entre Brasil e Suécia para evitar dupla tributação de renda, projetos que agora seguem para o Senado. Aprovados também 10 requerimentos de urgência, incluindo a proposta que proíbe desapropriação de terras produtivas para fins de reforma agrária. O pedido de urgência à matéria provocou algum debate e agora pode entrar na pauta de votações do plenário a qualquer momento. O Brasil tem os seus indicadores para verificar se uma propriedade é produtiva completamente ultrapassados, ainda da década de 1970. Esse projeto que está sendo votado à urgência quer, na verdade, criar mais empecilho para que o Brasil não avance numa política importante para a gente enfrentar a desigualdade, enfrentar a carestia com produção de alimentos. Nós aprovamos a urgência porque entendemos que a desapropriação de terras produtivas não deve prosperar de forma alguma. Portanto, a gente vai votar sim pela urgência, mas para preservar esse preceito constitucional de manter a liberdade, a iniciativa privada, o direito de propriedade valer. O Brasil tem uma dívida histórica com todos aqueles que constroem as nossas riquezas. Fazer reforma agrária, ter interesse social à terra, são princípios norteadores da Constituição. Essa casa já fez 3 CPIs tentando criminalizar os movimentos que lutam pela reforma agrária e nenhuma delas teve relatório, não se achou nada. É uma luta legítima, é a mãe de todas as lutas, a mãe pela terra, em defesa do pequeno agricultor. A Constituição Federal é clara. A propriedade produtiva não poderia ser alvo de desapropriação. E essa lei, presidente, ela vem trazer uma segurança jurídica para o campo. Haja vista que a propriedade produtiva, ela já cumpre a sua função social. Uma propriedade produtiva, ela, além de gerar economia para o país, para o estado, para o município, ela garante a carteira assinada de trabalho para 1/3 dos brasileiros. Esse projeto, deputado Rodolfo, fere a Constituição. O que é que diz a Constituição no seu artigo 5º, parágrafo 4º? Que é possível desapropriação para interesses sociais. Como é que você pode proibir isso? Isso é uma cláusula pétrea da Constituição. Isso nem poderia ser votado um projeto desse por conta do seu vício de inconstitucionalidade, é o que está na Constituição Federal do Brasil. Acho assim lamentável que a gente tenha que fazer um projeto de lei para cumprir o que está na Constituição, que é propriedade privada. Respeito à propriedade privada. A que ponto chegamos? É triste ver no nosso país que a gente tem que falar o óbvio, a gente tem que fazer lei para assegurar que o que está escrito na Constituição seja cumprido. É lamentável.
É porque, afinal de contas, respeito à propriedade privada está ali, tem um artigo específico. Outra urgência aprovada foi ao projeto de lei que proíbe o governo de assinar acordo internacional com cláusulas ambientais que restringam a exportação de produtos brasileiros. Isso só seria possível se os países signatários adotarem medidas de proteção ambiental equivalentes. A proposta agora está pronta para ser analisada em plenário. A aprovação da urgência ocorre depois de a rede de supermercados Carrefour ter divulgado na semana passada que suspenderia a compra de carne do Mercosul por suposta falta de cumprimento de normas sanitárias. Votar a favor da reciprocidade é defender de forma inquestionável a soberania nacional e a responsabilidade brasileira. A nossa credibilidade de comércio exterior. Primeiro, o Brasil é um país que honra contrato. Segundo, se honra contrato, tem credibilidade, porque o seu produto, principalmente o agropecuário, chega para bilhões de pessoas nesse planeta, com a segurança necessária, com o rigor necessário, com a vigilância necessária, com certeza com a garantia. O que não dá é para que o Congresso brasileiro, ao ouvir tantas críticas de franceses, de inverdades e de desinformação, não tenha um posicionamento de defesa da produção brasileira, de tudo que a gente faz. Então, tem 3 grupos, só ontem, que se manifestaram. Foram Carrefour, Terroir, Tereô, que tem 6 usinas aqui no Brasil, mais a Danone. Então, se a gente não toma uma providência legislativa das 2 casas, esse assunto escala de maneira desrespeitosa com o nosso país. É essa a intenção. Presidente, hoje na Comissão da Agricultura aprovou-se uma moção de repúdio a esse procedimento feito pelo Carrefour, normalmente também ser uma empresa francesa, e ponderou-se inclusive a necessidade de esse tipo de procedimento, e já que é uma empresa que se serve da clientela brasileira, também possa ser, no futuro, depois de um debate, alvo de punição. Na quarta-feira, além de 5 urgências, a Câmara aprovou diversas propostas, como a inscrição do nome da escritora Carolina de Jesus no livro de Heróis da Pátria. Aprovada também a criação de empresa estatal para desenvolver projetos espaciais, a criação da Política Nacional de Economia Solidária e regras para a produção de bioinsumos agrícolas. O plenário aprovou também o fim da contagem de pontos na carteira de habilitação do motorista que não pagar pedágio. A proposta também permite pagar pedágio por outros métodos, além do dinheiro em papel. A matéria segue para o Senado. De 23 para 24, foram aplicadas mais de 1.300.000 multas de evasão de pedágio. Porque a pessoa na praça que não é física, que é só o sistema, as pessoas não têm informação. E tem que entrar no site da concessionária para poder pagar o pedágio. E não foi esclarecido no meu estado, no estado do Rio de Janeiro e no estado do Rio Grande do Sul, onde foi implementado, sem o esclarecimento, sem o preparo, sem a cautela, gerou isso. Se tem algo a ser regulamentado sobre isso, deveria ser do governo para fazer a regulamentação. Se nós passamos a regulamentação sobre os pedágios para a NTT, sobre a NTT, tem pressão forte das concessionárias. E não tem transparência. Então, eu quero questionar a possibilidade de mudar esse parecer sobre o projeto, porque deveria ir para a regulamentação do governo e não para a regulação. Porque aí sim vai ter presença forte das concessionárias e, obviamente, vão trabalhar para ter vantagens para elas. A NTT, e eu confesso que não morro de amores pelo órgão regulatório, mas, bem ou mal, ela que é a agência que tem especificidade e competência para regular a matéria. É ela que tem órgãos e profissionais que compreendem toda a cadeia de infraestrutura. O deputado Hugo, ele menciona 2 estados, nós tivemos uma conversa de plenário e, evidentemente, esse problema existe e, no mundo ideal, isso deveria ser resolvido no estado, numa estadual. Por outro lado,
a emenda do deputado Hugo, ela é extremamente longa e específica com relação ao free flow, que é parecido com o sem parar, só que não tem gôndola. Gostaríamos que a cobrança fosse feita pelo governo federal e também vamos apoiar a emenda do deputado Hugo, que diz o seguinte, que em 12 meses ficam suspensas. O ideal é que fossem anistiadas essas multas. Quantas pessoas sabem o que é free flow? A lei não pode amparar os que dormem. E é dever de quem vai receber essa multa comunicar a pessoa caso tenha cometido uma infração. Então, a proposta do deputado Hugo, ele suspende por 12 meses, mas ela não exime o dono do carro, o motorista, de está com sua defesa comprometida, a sua ampla defesa. Porque um ano depois, ele tem que consultar dia a dia se ele foi multado ou não. Isso é inadmissível. É importante esse substitutivo que é oferecido pelo relator do PL 4552 de 2010. Ele vai facilitar a vida de quem usa os pedágios do Brasil. Primeiro, a partir de 2025, as estradas pedagiadas eles serão obrigados, regulamentados pela NTT. E elas terão, as atuais, 1 ano para que todos os pedágios do Brasil possam aceitar cartão de crédito, todo o pagamento eletrônico. Temos ainda que enfrentar algo muito sério em relação a essas concessionárias dos serviços de pedágio, informatizados ou não. A prestação clara de contas. Quanto elas arrecadam efetivamente no que investem. Isso ainda fica muitíssimo nebuloso. O motorista, que é de aplicativo e tinha também uma van, ele recebeu 45 mil multas, mais de R$9 mil. E ainda teve 240 pontos na carteira. Como é que essa pessoa vai trabalhar? O que eu peço, simplesmente nesse destaque, é uma suspensão dessas autuações, dessas infrações de trânsito, que são infrações administrativas. E eu tenho um longo trabalho aqui com segurança no trânsito, mas essas são infrações administrativas. Suspenda apenas a infração de trânsito por 12 meses, ele paga o pedágio que é R$16, a infração é R$195, não tem cabimento. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, criticou o indiciamento nesta semana do deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, e do deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba. Eles foram indiciados por discursos proferidos na tribuna do plenário Ulisses Guimarães, direcionados ao delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez Schor. Deputado Van Hatten e deputado Gilberto Silva não são merecedores dos inquéritos, dos indiciamentos que foram feitos a esses deputados. É com grande preocupação que observamos recentes investidas da Polícia Federal para investigar parlamentares por discursos proferidos em tribuna. Volto a frisar. Tentativa de criminalização de falas proferidas na tribuna deste Parlamento, local por excelência de pleno exercício de liberdade de manifestação do pensamento e de incidência absoluta da cláusula constitucional da imunidade material. Não se pode cessear o direito fundamental ao debate e à crítica em tribuna, mediante ameaças de perseguição judicial ou policial. O Parlamento não é e não pode ser alvo de ingerências externas que venham a coibir o exercício livre do mandato. O respeito à imunidade material absoluta na tribuna da Casa é, em última análise, o respeito ao povo brasileiro. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Dizer que Carolina Maria de Jesus é um expoente não só da literatura, mas sim de uma referência de uma mulher negra, da luta e da resistência do nosso povo. Para finalizar, um Novembro Negro de muita resistência, mas também de muita dedicação para que a gente possa ter nesta casa referências como esta, que infelizmente só vem à memória após
não estarem mais aqui, mas que seja exaltada e que seja, de fato, levada a esse panteão, porque definitivamente é esta a memória que nós queremos resgatar. E como ela bem dizia, aqueles que comem são os que inventam a fome.